estamos de volta. Pessoal, vocês já ouviram falar de xilogravura? É sobre isso que nós vamos falar no Ponto Entrevista. Seja muito bem-vindo ao Ponto Cultural Entrevista. Gravura é a técnica artística utilizada para produzir imagens a partir de suportes rígidos. Para dar forma a essas imagens, utiliza-se geralmente como ferramenta formão, faca ou buril, em uma chapa de madeira. Para nos contar mais sobre esse assunto, trouxemos Luiz Chalita, ele que é xilógrafo e arte educador, e vai conversar com a gente sobre o tema Expressões Artísticas, xilogravura. Olá, Luiz, muito prazer. Prazer todo meu. Muito bacana contar com a sua presença aqui no programa, a gente que vai abordar esse tema de maneira inédita aqui no nosso Ponto Cultural Entrevista e no Ponto Cultural também como um todo. Legal. E gostaria de pedir então para a gente iniciar nosso bate-papo que você se apresente e fale um pouquinho da profissão do xilógrafo. Bom, meu nome é Luiz Chalita, minha formação é na área de artes visuais, né? Fiz faculdade de desenho industrial, sou graduado pela Belas Artes de São Paulo e depois eu passo a ter um percurso aí dentro das poéticas visuais, utilizando a linguagem da xilogravura como expressão do meu trabalho. Bacana. Luiz, nós sabemos que a xilogravura é uma arte típica do Nordeste. Eu queria perguntar também para você, como que foi esse seu primeiro contato e como que você começou a praticar ela? Nós aqui temos essa referência, né, da xilogravura nordestina, que tem uma força muito grande, né, traz uma expressão muito grande, cultural, né, do povo. Mas a xilogravura, ela já acontece há muito mais tempo em outras partes do mundo, né? E principalmente hoje, nós temos assim um movimento muito grande, muitas pessoas produzindo xilogravura ao longo do ano. A minha relação com o meio, ela vai ter início lá na época do ginásio. Eu fiz uma aula com um professor, né, na chamada Educação Artística. Então, esse professor Leonino Leão, é um professor, era aqui da região, no Vale do Paraíba, um artista, e ele foi a primeira pessoa que me apresentou a xilogravura. A partir dali, ficou aquele interesse, aquela curiosidade, e mais tarde, já na faculdade, também voltei a ter contato com a xilogravura, e aí me interessou. E depois eu retomo a xilogravura alguns anos depois. Já estava radicado aqui em São José dos Campos, né, que passei um tempo fora, radicado aqui em São José dos Campos. Conheci um artista que foi assim, muito importante como referência, né, que é o George Gutlich, bastante conhecido aqui, nós artistas da região. Então, esse contato com o ateliê do George acabou também me estimulando a desenvolver a xilogravura. Então, pelo que você contou, já é uma coisa da escola, já é uma coisa que você carrega há bastante tempo. E pra gente mensurar aqui então no programa, quanto tempo que você tá mesmo de fato fazendo xilogravura? Fazendo xilogravura de fato, eu dou início ao meu trabalho no ano de 2000, tá? Através desse amigo, George Gutlich, junto também com o Fábio Saped, que são os fundadores do Ateliê de Etzer, em São José dos Campos. Eles convidam um artista, o Rubem Grillo, que foi e é referência de muitos artistas na área de xilogravura. E eles convidam o Grillo para visitar o ateliê. E nessa visita, eu acabo também conhecendo, além do Grillo, do Rubem Grillo, conheço o trabalho de um outro xilógrafo também chamado Francisco Marigelli. Então, esse encontro, esse contato assim mais intenso com a xilogravura fez com que eu me decidisse a me dedicar mais a esta linguagem, que dentro da gravura é uma das linguagens, né, a xilogravura. Temos também a gravura em metal. Quando eu iniciei meus trabalhos, dentro das poéticas visuais, eu trabalhava mais com gravura em metal, mas a partir desse dia, aquele encontro, aquela possibilidade de visualizar tantos trabalhos, né, e foi assim muito marcante. E aí então eu mudei o rumo, comecei a me dedicar mais à xilogravura. Com certeza ali para você, né, como você
já mesmo disse, foi criando essa rede de contatos, né? Você foi também, com certeza, gerando inspirações, né? Então, foi quase que um pontapé, assim, que dá pra dizer, né? É bem isso mesmo, é bem por aí. Então... Luiz, a gente comentou já dessa situação, agora falando um pouquinho mais da parte dos materiais que são utilizados. Quais as características de cada tipo de madeira, ou até mesmo que você disse de metal, e como que elas afetam, né, na forma que você vai desenhar os traços e no seu resultado final como um todo? Assim, em tese, qualquer madeira é possível ser trabalhada na xilogravura, tá? Vai depender muito da resposta que você queira que ela dê visualmente a sua imagem. Então você tem dois tipos de xilogravura. A chamada xilogravura de fio, que é onde você vai manter o registro dos veios da madeira. Então o corte da madeira, ela é feito na vertical, tá? Se você imaginar uma árvore, essa madeira foi cortada na vertical. Então você vai ter os veios da madeira. E também temos a xilo de topo, que ela dá uma imagem mais fechada, onde o corte da árvore é feito na horizontal. Então ela vai dar uma imagem mais limpa, mais gráfica. Tá? E permite também trabalhar com outras ferramentas mais voltadas para a gravura em metal, que é o buril. Tá? Os vários tipos de buris. E, né, você comentou desses tipos de buris, né, até eu falei na introdução. Como assim, de fato, eles podem se diferenciar dos outros que nós falamos, né? Tanto mesmo do formão que é utilizado. Ele é mais voltado para o metal. A xilogravura de fio, ela tem basicamente 5 ferramentas. São aquelas 3 que você citou na introdução, mais as chamadas goivas em U, né? A goiva em U maior e a menor. Que ela, como resultado, daria algo parecido com uma pincelada, só que gravado na madeira, né? Já os buris, você tem uma variedade enorme, tá? Está mais ligada à incisão sobre metal, tá? Até muito próximo do que também é utilizado pelos ourives, né? Na manipulação dos metais. É bastante interessante a gente pontuar isso no programa também, né? Trazer essas diferenças, porque, né, você como um profissional sabe melhor do que ninguém que isso sempre traz uma emoção diferente também nas obras que você faz. Falando agora um pouco das referências, né? Você chegou a comentar como que foi esse início seu. Agora eu trazendo um aspecto um pouco mais geral, um pouco mais amplo. Tem alguma referência sua internacional, algum artista, algum xilógrafo que você acompanha no exterior? Sim, no exterior nós temos assim uma variedade enorme de gravadores, né? Assim, tem desde os mais clássicos, né? Albert Dürer, que vai ser uma referência importantíssima ali, né? Num período, né? Da gravura. Nós podemos citar também a gravura japonesa, que é muito rica, né? Principalmente na questão do processo, da maneira como eles se organizam para produzir a gravura. Também é um universo bastante interessante. E hoje nós temos acesso, né, a vários conteúdos, né, dentro da internet. Né? Temos também o grupo The Brick, que é um grupo alemão, início do século XX, que trabalha muito a xilogravura como um resgate mesmo cultural. E acho que muitos artistas da minha geração foram influenciados por esse grupo, né? Tem essa presença bastante forte. É legal ter essa abertura, né, e esse olhar para fora. Eu acho que é interessante esse ponto que você trouxe, até mesmo para a gente trazer uma pergunta, né, que está um pouco fora do script, mas você poderia dar mais detalhes de quais são essas diferenças do Brasil para a arte de xilogravura no Japão, na Alemanha? Quais que são as principais diferenças assim, que a gente pode perceber? Olha, nós temos aqui a influência de todas essas gravuras, né, ao longo da história. Então, o Brasil bebe muito dessas fontes. Nós temos aí muita a presença dessas gravuras, né, dessas características no nosso trabalho. Como hoje nós vivemos essa realidade mais plural,
né? Nós podemos experimentar várias coisas. Então eu acho que fica assim muito claro, fica assim muito evidente, né? As várias influências. Nós podemos dizer que a gravura ocidental ela predomina, né? Sobre as gravuras, mas existe também muitos artistas assim que são importantes na formação de nós artistas, né? Aqui, que construímos a nossa formação aqui no Brasil. Então acho que hoje existe muita troca, né? Existem muitos grupos trocando gravura no mundo, né? Existem os salões também que permitem que você avalie, né? Coloque o seu trabalho para ser avaliado não só no seu universo, mas também que expanda esse universo, que mais pessoas também tenham um olhar, né, sobre o seu trabalho, enfim. E serve como um referencial ali para você saber como está o seu trabalho, o quanto você pode melhorar e aprender mais sobre xilogravura. Com certeza, né? Eu acredito que não só na xilografura, mas como um todo, né? Essas trocas, né? E nesses grupos que você comentou são fundamentais, porque é onde você vê também como que está o olhar de cada pessoa, como que está sendo colocado as suas técnicas, né? Luiz, você também tem a participação nas oficinas, né? Conta um pouquinho mais pra gente delas, Sim. Como elas funcionam. A partir do ano 2000, eu resolvi enveredar por essa produção artística e também investir em conhecimento e na prática das oficinas. Então eu me especializei em oficinas culturais e eu comecei a desenvolver trabalhos, primeiramente como oficineiro de desenho, já sendo bacharel em desenho, né? Então comecei a desenvolver essas oficinas de desenho e na sequência comecei também a trabalhar projetos ligando o desenho com a xilogravura, trabalhando em espaços públicos e particulares. Então, atuando em vários tipos de nichos, né? De várias faixas etárias, tanto adultos como... Cheguei até a trabalhar com crianças também. Bacana demais. Luiz, antes da gente partir para a gente, de fato, olhar como que foram construídas suas obras, né? E você trazer o seu ponto de vista, eu queria perguntar para você um pouquinho também do processo criativo. Como que você trabalha isso? O que você leva em consideração na hora de começar a produzir uma obra? Como que é esse processo? Conta pra gente. Olha, eu acho que ele começa da intenção de transformar o que está à minha volta em alguma ideia. Tá? Em alguma ideia que eu possa comunicar essa ideia ou possa despertar uma reflexão. Mas ela começa assim, de algo que está sendo assim, muito presente na minha vida, né? Então, depois eu até posso falar um pouquinho, quando for falar das obras, eu posso até falar sobre elas, a origem, como aconteceu. Mas o que me toca mesmo é aquilo que eu vejo que está ao meu redor. Então, transformar esses fatos, esses acontecimentos, a minha percepção sobre essas coisas em um trabalho visual, um trabalho gráfico e até também pictórico, que eu possa expressar alguma ideia. Com certeza, então. Bom, sem enrolação, então, pedir para colocar as imagens para a gente, né, de fato, ver como que elas foram produzidas. Começando por essa obra, né, primeiro o nome dela e o que você trabalhou de fato. Então vamos lá. Aqui eu trabalhei sobre uma superfície que eu não comentei ainda, que é chamado linóleo. Também tem a linoleogravura, que é uma espécie de uma borracha, em que também pode ser gravado. É até mais amigável, né, essa relação ferramenta e superfície, porque ela não oferece tanto embate como a madeira. Então, também é uma possibilidade. Tá? E aqui eu fiz uma fusão entre dois meios, o linoleogravura e também a têmpera. Eu também tenho um impresso linóleo-gravurado, né, ali por baixo, e depois eu venho com a têmpera, misturando pintura e gravura. Tá? Essa série, ela dá início aos chamados retratos, né? O nome desse trabalho é As 9 Faces da Mulherzinha do Chale Cor de Abóbora. Bastante curioso o nome mesmo. Então são coisas que acontecem
assim, no dia a dia do ateliê, de pessoas que você conhece, daquelas brincadeiras que você faz com pessoas, e aí vão surgindo ideias, e a ideia era trabalhar o retrato, era trabalhar o retrato como recipiente de expressões, né, de uma mesma pessoa, os estados de espírito de determinadas pessoas e captar aquilo em vários momentos. Então esse trabalho começa daí. E ele tem um desenvolver depois, né? Hoje eu estou retomando esse trabalho, né? Eu retomo esse trabalho dos retratos. Realmente, essa foi uma das 3, né, que eu havia comentado que tinha selecionado, porque ela trouxe realmente esse aspecto diferente que você comentou da pintura, né? As outras foram trabalhadas mais no preto e branco, e essa tem essa curiosidade, né, de serem as 9 faces e ter a composição da cor, né, que eu achei bem bonito, bem bacana mesmo. Sim, sim. E aí tudo integrado, né, com aquilo que você quer expressar. Bacana demais. Enfim. Vamos para a próxima então, Xelito, pra gente. Vamos lá. Bom, então essa série, ela é uma série que ela começa em 2023. Eu parti de 4 imagens, tá? E aqui eu já tenho uma outra maneira de construção desse trabalho, que eu já envolvo o digital. Então ele não é o outro trabalho, ele parte do desenho, né? O desenho mesmo, grafite, né? Os retratos. Aqui eu já parto da imagem digitalizada, da fotografia, transformada no ambiente digital, transformada em vetor, né? Você tem lá as imagens em pixel e em vetor, né? Que é toda linear. E nesse momento eu vou colocando coisas ou retirando coisas, até deixar a imagem no ponto que eu acho interessante. Depois eu pego essa imagem digitalizada e transponho para madeira. E aí essas linhas transportadas para madeira, elas são xilografadas. Então é como se eu fizesse um caminho aí inverso, né? Com certeza. Da tecnologia digital para a xilogravura, que é um dos meios aí mais analógicos, né? E mais digitais, né? Mais tecnológicos que temos hoje em dia. Exatamente. E ela vai me gerar uma série de gravuras. O que me move fazer esse trabalho é justamente a memória que eu tinha da minha cidade, no caso, né, São José dos Campos, mas que também a minha ideia é que ela fosse qualquer cidade, né? E de uma São José dos Campos que eu vivi, e como eu fiquei fora um tempo, quando eu volto, eu tenho uma memória, um saudosismo de uma cidade que já não existe como eu a imaginava, como eu tinha na memória. Então, já começa esse processo de transformações. Então, são espaços que começam a ser demolidos para que venham outras coisas novas no lugar. Luiz, vamos ver a última então? Vamos lá. A nossa última Então, referência. essa também faz parte da série e ela, nessa gravura, eu consigo realizá-la nos 3 estágios. Porque na anterior, eu comecei a imprimir só uma das matrizes. Aqui nós temos 3 matrizes. Ela foi feita, e até a escolha das cores, né, do tom, esse tom assim mais contido, mais reservado, dando a ideia, remetendo a ideia de memória, alguma coisa mais fugaz, né, que fosse não tão definido. E ela compõe uma das 4 imagens que eu considero completas, né? Assim, que foi feita como dentro do planejado. Sim. Porque a partir daí, cada uma dessas cores que você vê, elas compõem uma matriz. Eu comecei a imprimi-las separadamente, fazendo as composições. Olha só. A representação do local que você falou. Representação do local. Isso aí era uma cachaçaria. Olha só. Ficava ali próximo ao Parque Santos Dumont, em São José dos Campos. E hoje tem um edifício lá, construído no local. E eu havia estado nesse local uns 15 dias antes. E depois eu passo nesse local e aí encontro lá já um tapume e tudo meio demolido. Então essas coisas começaram a provocar assim, uma certa inquietação, uma certa atenção para esse tipo de coisa. E pensei, falei, poxa, podia transformar isso em algo
visual, algo que eu pudesse registrar essas sensações, enfim. Com certeza. Foi por aí. Pô, legal demais, Luiz, a gente, né, falar primeiro um pouco do tema e depois ter esse apoio visual, né, que são as imagens e que foram produzidas nas suas obras. São coisas, assim, muito legais mesmo. E pra gente caminhar, né, também pro final da nossa conversa, trazendo um pouco mais esse olhar seu de arte educador. Como você enxerga a contribuição da xilogravura e da arte como um todo, né, para a formação do olhar artístico das pessoas? Como que você vê isso? A gente percebe uma evolução muito grande nos espaços que oferecem essa oportunidade. São as escolas, são a própria formação mesmo, né, mais acadêmica do artista, ela vem se transformando ao longo do tempo, até muito pelo esse acesso à informação que se tem hoje, né, através das redes sociais, você vê produção e a contribuição, entendo assim, a arte sendo mais valorizada, né, ela tendo uma importância na formação do indivíduo, no estímulo, dando a ele uma autonomia, uma independência, uma liberdade para ele circular dentro de um espaço, de um ambiente que nem sempre é muito acessível, né? Mas que ao longo do tempo nós vamos percebendo aí que existe dentro da arte-educação, né? Dentro dessa ideia de arte-educação, existe uma evolução muito grande, uma assimilação muito grande de conhecimentos e uma aproximação maior do público com as obras de artes, com os espaços, museus, galerias. Extremamente importante. Luiz, sensacional o bate-papo. Queria agradecer demais a sua participação. Que bom, também gostei bastante. Contribuição show de bola. Muito legal mesmo essa conversa e a gente abordar esse tema, xilogravura, no programa. Sim. Agradeço aí a participação, o convite. Obrigado. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Se vocês gostaram, curtam o programa e deixem sugestões de temas para as próximas entrevistas. Até a próxima. Valeu! Sensacional o trabalho do Chalita. As obras dele são fantásticas. Galera, nosso programa chegou ao fim, mas vocês podem assistir novamente esse episódio lá no YouTube da TV Câmara Jacari. E sigam a gente nas redes sociais, @TV Câmara Jacari. Fiquem bem e até mais!